Nosso estudo hoje é em Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Então vamos lá, o texto nos diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a Quanto a vós outros servos, obedeceis a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, e não servindo, hoje estou gaguejando, né? Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Muito bom. Então, nós temos aqui, né, um texto falando ainda a respeito dos relacionamentos daqueles que estão em Cristo, que fazem parte, né, do corpo de Cristo, que antes eram gentios, mas agora se tornaram partes do corpo de Cristo, tanto gentios como judeus se tornaram um. Agora, depois de deixar tantas coisas, né, do seu modo de viver, passam agora a ter também relacionamentos diferentes daqueles que viviam outrora. Tá? Então, esse texto aqui mostra para nós, destacando dois tipos de relacionamento que ainda está dentro, né, daquilo que é o lar, que é dentro de uma questão mais familiar. Tá? Então, o apóstolo passa agora da relação entre marido e mulher, né, esposa, que nós vimos no último estudo, para aquela existência entre pais e filhos, principalmente aqui, né, nos versículos de número 1 a 4, ele fala a respeito de filhos, mas também fala a respeito dos servos. E da mesma forma que ele relaciona, né, daquele relacionamento começou com a chamada à submissão, aqui também os filhos são chamados, obedeceis a vossos pais. Então, como ele disse lá, o relacionamento entre marido e mulher é firmado em submissão, né? E aí, não só uma questão da submissão da mulher, mas o homem também, né, dentro da submissão, e ambos, né, com a submissão ao Senhor, eles são ali no interrelacionamento deles, um ajudando e cada um fazendo a sua parte, baseado nessa submissão ao Senhor. Então, no caso aqui, falando aos filhos, também o relacionamento dos filhos com os pais é um relacionamento também de submissão. Obedecei a vossos pais. Né? E vamos ver um pouco a respeito dessa obediência que ele mesmo faz. Então, aí por último ele volta, né? O apóstolo se volta para as relações entre servos e senhores. Então, vê que há dentro do aspecto, né, de família, do aspecto no lar, no ambiente do lar, existe essa questão de relacionamento. O casal, esposo e esposa, o casal, né, e os seus filhos, os pais e os seus filhos, mas também, né, esses da família com os seus empregados, com os seus servos, com aqueles que trabalham, né, e também se estende, é claro, dentro de um aspecto também até mais secular, né, que nós podemos ver aí de patrão e empregados também, né, tem lições ali a aplicar para nós, tá bom? Então, nesse primeiro momento, vendo a respeito de filhos e pais e vendo a questão da submissão, né, ele diz para nós vamos estar lendo os versículos, né, só para a gente ter uma fixação melhor, né, daquilo que é colocado para nós ali. Ele diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Tá? Então, o apóstolo Paulo, ele tem esses ensinamentos, né, e ele não se dirigiu apenas
ao pessoal de Éfeso, mas também a vários outros. Em Colossenses também ele coloca justamente essa questão, né? Então, tanto nesse texto como lá em Colossenses 3:20, a questão da honra, né? O texto fala para nós: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Isso tem a ver com honra, né? A honrar, né? E aí isso ele se remete àquele primeiro mandamento que foi orientado, né, de forma mais específica no que diz respeito à obediência, né, dos filhos para com os pais. O quinto mandamento, ali do Decálogo, coloca, né, honra teu pai e tua mãe. Então, o apóstolo Paulo, ele pegando esse princípio desse mandamento do Senhor de honrar, ele fala a respeito da obediência dos filhos, orienta para que eles possam estar obedecendo aos pais, tendo em vista aquele mandamento que foi dado lá anteriormente aos filhos de Israel pelo próprio Deus, né? E aí ele, diferente, né, do que ele faz em Colossenses, ele coloca aqui que é para honrar os pais no Senhor, né? E esse uso aqui é devido ao fato de se tratar do quê? De um lar cristão. Então, filhos, obedeçam seus pais, né? Então, de todas as esferas, quer cristão ou não cristão, os filhos têm como, né, obrigação servir e obedecer e ser submisso aos seus pais. Mas quando nós tratamos na questão, né, cristã, essa obediência, ela tem que ter como base o fazer tudo isso como pessoas que estão servindo ao Senhor. Então, essa obediência é como se fosse uma obediência ao Senhor também. Por isso que Paulo coloca aqui, né? Filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então, da mesma forma que fomos colocados, né, que vimos, né, lá na questão do relacionamento marido e mulher, que ambos têm que fazer as suas, aliás, tem que firmar o seu relacionamento e ter ali os seus atos e também os seus papéis, né, desenvolver os seus papéis baseado no Senhor, assim como o homem é o cabeça, como Cristo é a cabeça, e a mulher é submissa, como a igreja é submissa a Cristo, tudo é no Senhor, tendo como vista o Senhor, o padrão, o Senhor, né? E a responder, acima de tudo, ao Senhor. Os filhos é da mesma forma. A atitude dos filhos dentro de um lar cristão é em resposta ao seu Senhor, a Jesus, né? Então, ao Senhor ali, por isso que tudo tem que ser feito não para com os pais meramente, mas como ao Senhor em última instância. Então, olha só, mesmo uma criança em sua simplicidade pode saber o que significa amar no Senhor e obedecer por sua causa. E o contexto que a gente olha aqui, né, do apóstolo Paulo, tinha muitos judeus, claro, né, e também ali havia pessoas que estavam vindo, né, de outras religiões, mas que também tinham os seus princípios no que diz respeito à criação de filhos, à postura dos filhos para com os pais. Então, eles sabiam a respeito disso. E principalmente aqueles que agora estavam sendo inseridos no corpo de Cristo, eles já eram ensinados a obedecer aos pais, olhando, acima de tudo, né, a responsabilidade deles para com o Senhor. Né? Então, tem que amar ao Senhor, e por você amar o Senhor, você obedece seus pais. Hoje em dia, né, os nossos filhos também já nascem, né? E nós ensinamos eles desde o começo ali da sua caminhada, do seu entendimento, esse amor ao Senhor. Tudo que a gente faz é por amor ao Senhor. Tudo que a gente sofre, tudo que a gente espera, né, tem que ser no Senhor, e não com outro tipo de esperança ou outra pessoa, né, que possa nos inspirar. Então, desde criança, né, as crianças já, desde pequena, né, as crianças elas já reagem a todas essas suas atividades, essa submissão, mas olhando lá, focando no Senhor também. E aí ele coloca para nós que isso é justo, ou seja, obedecer aos pais no Senhor é algo justo, eis a razão dada para a obediência, né, e submissão. É justo, honra teu pai e tua mãe, ou seja, respeite o pai, né? Considere o seu pai e sua mãe. É justo diante do Senhor. É justo, porque é um mandamento que vem dele, e tudo que fizermos como filhos é para o Senhor também. E isso é aceito como correto em cada sociedade, e certo segundo a lei do Antigo Testamento, e está de acordo com o exemplo do próprio Cristo.
tá? A palavra de Deus mostra que Jesus ele foi submisso aos pais em tudo. Então, desde quando ele nasceu ali, ele foi submisso aos seus pais terrenos e, acima de tudo, né, durante toda a sua vida, ele foi obediente ao seu pai celestial. Então, o exemplo e o modelo para que os filhos possam viver em obediência aos pais, ele vem justamente dessa questão, né, como eu coloquei mesmo aqui, né, da sociedade. Cada um, sendo cristão ou não, já tem ali um padrão de como os filhos devem agir para com os pais. E aí os judeus, principalmente, dentro da lei do Antigo Testamento, e ali justamente a questão do mandamento que fala para honrar pai e mãe, e, acima de tudo, pôde ver isso no exemplo do próprio Jesus, né, que foi submisso aos pais terrenos e também ao Pai celestial. E aí ele coloca no versículo 2, né? Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, é um mandamento com promessa que foi estabelecido aqui por Deus. Não apenas, né, faça, mas faça e você será, né, terá uma recompensa também. Então, o quinto mandamento é citado praticamente como se escreve em Êxodo 20, 12, né? E Deuteronômio 5, 16. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o mandamento em si. E é claro que a gente vê um acréscimo ali, né, de uma palavra que veremos um pouquinho do significado dela. Mas, olha, era comum os judeus reforçarem a instrução aos filhos. Tá? Desde pequenos eles aprendiam essa verdade dos 10 mandamentos, mas, vez por hora, era reforçado para ele essa instrução, citando-se os mandamentos, os quais já lhe havia sido ensinado anteriormente. Tá? Então, por isso que a gente vê em Deuteronômio que os pais deveriam ensinar os seus filhos, e aí eles tinham que fazer de várias formas, né? Sentado na mesa, na refeição, quando saía, né, para trabalhar, quando ia deitar, está sempre repetindo, sempre reforçando as instruções de Deus. Claro que, como criança, não dá para você falar tudo, então você vai acrescentando, vai firmando as bases e depois acrescentando, é claro, as implicações disso de uma forma mais ampla. Mas, claro que os mandamentos eram 10, né? Ali o decálogo era 10, e depois dele ramificou para várias outras questões, né, que são tratadas a partir deles, mas isso era reforçado. E no que diz respeito ao relacionamento, né, de filhos para com os pais, também era reforçado ali e diariamente deveria ser. Mas, apesar da sua exortação no versículo 1, o apóstolo Paulo fala, né, filho, obedecei os vossos pais no Senhor, o apóstolo não fica só na afirmação de que a lei deve ser obedecida, né? É lei, obedeça, mas há uma promessa também ligada a esta lei. Tá? Então, o apóstolo ele coloca essa verdade para que os filhos, né, pudessem, então, ter uma motivação até um pouco maior. Né? É difícil precisar aqui o que quis dizer ser o primeiro mandamento com promessa. Se você olhar na sua Bíblia aí, você vai ver que está até entre parênteses aí, né, essa questão. Então, diz assim, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Tá? Então, assim, os historiadores, né, os pesquisadores, os teólogos, né, os estudiosos aí da língua grega e dos exegetas, eles procuram, né, entender o que Paulo quis dizer com isso. Por quê? Essa questão do primeiro mandamento com promessa. Os outros mandamentos, né, não têm promessa, né? Então, e por que primeiro mandamento com promessa? Existem algumas considerações deles, eu vou deixar para vocês aqui, possam refletir um pouquinho, né? É claro que a última ela é aquela que a gente mais vê uma aplicação para aquilo que é o contexto que o apóstolo Paulo coloca. Então, foram sugeridas várias explicações. Primeiro, o primeiro da segunda tábua do Decálogo. A gente sabe que existia 2 tábuas, né? Que foi feita lá no monte, né? Foram 2 tábuas que foram escritas. Então, 5 mandamentos foram escritos em uma e outros 5 em outras, né? Então, para eles, o mandamento, né? Aí, o 5º mandamento, ele acaba sendo o primeiro da outra tábua. Então, não coube na primeira tábua todos eles, né? E acabou sendo o primeiro da tábua do decálogo da segunda tábua. Então, por isso que ele coloca, é o primeiro mandamento com promessa, né? Ali no que diz respeito à segunda tábua. O segundo é o primeiro a ser aprendido pelas crianças. Então, é uma outra
sugestão também, né, uma outra explicação que as pessoas dão do que Paulo queria dizer, né? Não, esse é o primeiro mandamento que vocês têm que aprender. Tá? Então, esse é o primeiro mandamento com promessa. E uma terceira, né, todavia, devêssemos, né, interpretar como um mandamento básico. Então, mesmo que existam essas três questões aí, né, essa última é a que nós podemos, então, interpretar aí melhor essa questão do primeiro mandamento com promessa, que diz respeito, não primeiro de ser primeiro da lista tal, mas é aquele básico, né, aquele mais importante de se aprender, de se ter em mente, para que todas as outras coisas possam ser desenvolvidas, né, motivado pelo fato de serem abençoados, e isso tem que ser a base de todo o relacionamento do filho para com o pai. E aí ele fala a respeito da promessa, né, no versículo de número 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, existe uma questão da prosperidade, né, no sentido de você ir avançando e vencendo e sendo bem-sucedido na vida, e também dos seus dias se prolongarem aqui na Terra. É claro que isso vem como uma consequência da obediência aos pais, da honra que se dá aos pais. Então, a palavra com promessa, né, no final do verso 2, são acrescidas como lembrança para encorajar. E ele fala ali qual que é essa promessa ali para com os filhos, e ele coloca de forma a encorajar de fato, né? Assim, entendemos, seja esse mandamento destacado para os filhos como uma prioridade para eles, mas também possuindo simultaneamente uma grande promessa. Se é um mandamento base, se é algo que é base, né, para todo mundo fazer, que é honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe, a motivação, né, vem uma motivação ali para que eles possam fazer isso, né, que é a promessa, né, de ser bem-sucedidos e de ter vida longa enquanto viver aqui na Terra. Então, é algo para estimular, de fato, né, essa obediência também. Ok? Ok, aí ele veio o versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a iras, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, como no caso do marido e esposa, nem todas as obrigações são exclusivas apenas de uma das partes. A gente viu aqui os primeiros 3 versículos falando a respeito daquilo que é né, a obrigação do filho para com o pai. É honrar, é obedecer, né, viver como Deus deseja que ele viva, né, a obedecer esse pai como se estivesse obedecendo ao Senhor. E aqui apenas um versículo fala a respeito da responsabilidade dos pais, né? E aí a gente vê que nesse relacionamento, para que esse relacionamento pais e filhos sejam abençoado de fato e seja dentro do modelo cristão, cada um tem que cumprir ali a sua responsabilidade, né, as suas obrigações. E assim isso vai ser bem sucedido ali, tá? Então, primeiro ele coloca, não provoqueis vossos filhos a ira, né? Então ele coloca, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, tá? Então, essa palavra de não provocar é direcionada, de fato, aos pais, tá? E aí, complicado, né? Como entender essa questão de não provocar os filhos? Então, é correto aos pais exigirem obediências, mas não deve haver abuso de autoridade, tá? Então, quando a gente provoca os nossos filhos a ira, é quando a gente exige deles algo que é absurdo, e a gente cobra, né? Eu não gosto muito, né? Mas sempre ouço pessoas falarem quando vão dar uma ordem aos filhos, quando vão pedir que os filhos façam alguma coisa, faça isso. Mas por quê? Porque eu estou mandando, né? Então eu não gosto muito dessa expressão porque ela tem uma conotação de abuso de autoridade, né? Não precisa disso. Eu acho que a gente precisa, a partir do momento que a gente entende qual que é a atitude que os filhos têm que ter com os pais e qual é a motivação, nós também podemos chegar para os nossos filhos e ensinar deles e, claro, cobrar deles que eles tenham essa atitude, não com, né, um abuso de autoridade sobre a vida deles, mas como, né, um direito que a gente tem como pais de que os filhos nos obedeçam, claro, quando eu estou designando ele para alguma atividade ou algo, ou cobrando dele algo que seja justo,
e não unicamente porque eu estou mandando, porque eu tenho autoridade. É a partir daí que aparecem, né, os grandes abusos de autoridade na vida de filhos, espancamentos e tantas outras coisas. Paulo já está dizendo aqui, né, e orientando aos pais, principalmente considerando que esses pais eles são diferentes daqueles que estão lá no mundo, né, como os gentios viviam. E mesmo assim os gentios sabem dar boas coisas aos seus filhos. Então, ainda mais os pais, para que os seus filhos, né, possam obedecer de bom grado, como ao Senhor, também tem que fazer a sua parte e não provocar esses filhos a ira, né? Então, disciplina é essencial no lar, mas esta não é constituída por regras e regulamento desnecessários, nem por pequenas e intermináveis correções, os quais deixam os filhos desanimados. Olha só. Por isso que a gente tem que ter muita sabedoria para criar os filhos. E por mais, né, que a gente tenha disposição hoje ainda já, né, a questão de informações, de cursos, de livros, muitas vezes a gente não vai atrás deles e aí acabam agindo como pais que não têm entendimento, não têm sabedoria e que leva os filhos a um sentimento, né, de serem provocados, de serem injuriados ali com as atitudes que a gente faz. Então, a gente não tem muita desculpa hoje, né? Antigamente, nossos pais até tinham, porque não tinha tanta informação como hoje. Mas hoje é indesculpáveis, muitas vezes, para nós, essas atitudes, né? Então, o apóstolo Paulo está trazendo, né, aqueles irmãos ali o conceito que o cristianismo, né, a partir de Cristo ali, fez com que se tornasse prático na vida das pessoas. Tá? Então, os pais eles precisam disciplinar os seus filhos, mas da forma correta. Não adianta exagerar em tantas coisas que, muitas vezes, coloca sobre a vida dos seus filhos. O maior dever dos pais é criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. E aqui vem uma grande questão, né? Que muitas vezes a gente esquece que os filhos não são nossos, eles são de Deus. Deus nos deu a oportunidade de trazê-los ao mundo e de criá-los, mas nós devemos criar eles para o Senhor, como, né, filhos do Senhor. Então, nós devemos fazer a nossa parte, é claro, como pais, com toda a autoridade que nós temos, com toda a dedicação, mas sempre considerando o Senhor, né, como sendo o pai, né, em últimas instâncias, dos nossos filhos. Tá? Então, disciplinar não só possui o sentido negativo, de punir ou castigar, mas também o positivo, de ensinar e de educar. E aí vem a grande questão, que muitas pessoas, né, não têm esse entendimento de disciplinar. Ah, você não disciplina seu filho? Não, eu bato nele todo dia, quase ele apanha. Não, mas não é isso. O que adianta só punir e não ensinar para ele a forma correta dele fazer e não educá-lo, né, no caminho? Né? E aí vem a grande questão que a palavra de Deus nos diz em Provérbios, né, de ensina a criança no caminho que ela deve seguir, não apenas dizer o caminho, ó, vai por ali, né? Então, isso não é educar, isso não é disciplinar o filho. E aí, é por isso que Deuteronômio coloca para nós que é sentado, é andando pelo caminho, é ao sentar, ao levantar. Então, esse é o modo, né, pelo qual nós vamos disciplinar os nossos filhos, não unicamente castigá-los ou puni-los por diante de um erro, de uma ordem que a gente deu, mas ensinar para eles, por isso que tem que ter muita paciência, né, no que diz respeito a essa disciplina dos filhos. E o admoestar aqui possui o sentido de correção própria, né, de uma educação cristã. Então, não é uma correção, né, de pessoas que não temem a Deus, não entendem, né, que aqueles filhos que elas têm, acima de tudo, é do Senhor, e que ela tem que educar seus filhos assim, segundo o conceito do Senhor, para o Senhor. Então, age de qualquer forma, né? E muitos até espancam, né? A gente tem visto muito a questão de espancar filhos, matar filhos, né? por ira, por não concordar com aquilo que eles fazem. A gente, quando senta para ouvir um pouco a história dos nossos pais, nossos avós, a gente fica abismado, né? Da forma como eles foram tratados, como que os pais os corrigiam, né? Na verdade, nem ensinava, né, direito, os filhos não educavam os filhos, mas descia,
né, o cabo do machado, ou o que estivesse na mão, para dar uma lição, para corrigir o filho, e não tinha a paciência e o tempo de ensinar esses filhos aí, tá bom? Dali, que é um escritor, um comentarista, ele afirma: os pais devem se preocupar mais com a lealdade de seus filhos a Cristo do que com qualquer outra coisa, mas mesmo do que com a saúde, com o vigor e o brilho intelectual, com a prosperidade material, com a posição social, ou com que eles estejam livres de grandes tristezas e grandes infortúnios. Nossa, isso aqui me pegou aqui, né? Falei, nossa, mas que reflexão. Às vezes a gente quer o melhor para os nossos filhos. Não, filho, eu quero o melhor para você. Eu estou educando você porque eu quero o melhor para você. Só que a gente não dá o que é melhor para eles, que é Cristo. A gente dá um monte de coisa para eles, né? Para que eles possam desenvolver, para que eles possam ser, né? Para que eles possam estar, mas a gente não dá aquilo que é o mais importante, que é ensinar a respeito de Cristo, para que eles possam, né, ter Cristo ali nas suas vidas, nos seus corações, e Cristo como seu maior bem, o seu maior valor. É por isso que quando eles crescem, né, eles saem, eles correm atrás daqueles que vão trazer, vão preencher aquilo que eles acham que é bom para eles. E aí a dificuldade, né, em se dedicar a Cristo, porque Cristo é que preenche todas as coisas em nós. Então, essa é uma grande advertência à questão dos pais. E é interessante que quando Paulo ele coloca aqui, né, e vós pais, ele não está dizendo só o sexo masculino, vós pais que são masculinos, cuidem de seus filhos. Não, são ambos. Isso é tarefa de ambos. Tá? Então, tanto o pai quanto a mãe, eles têm essa responsabilidade de disciplinar e de corrigir os seus filhos. Mas essa disciplina, né, e essa correção tem que ser para que eles estejam cada vez mais se amoldando, né, ao caráter de Cristo, ao exemplo de Cristo, para que possam, então, agir de forma correta, ser bem-sucedidos, né? E aí, a partir do momento que os filhos são bem educados, eles obedecem ao seu pai, eles honram os seus pais. E aí, obviamente, eles são abençoados nas outras áreas. E principalmente se o filho, né, que é cristão, de um lar cristão, ele tem a consciência de que essa obediência é no Senhor, por causa do Senhor, né? Então, mais ainda, ele será bem-sucedido, não só no que diz respeito à questão intelectual, à questão material, à posição social. Quem que não quer, né, que um filho tenha um destaque, né, seja bem-sucedido nessas áreas? Mas muitas vezes os nossos filhos são bem-sucedidos nesta área, mas naquela principal do qual nós deveríamos levá-los, eles não são. E, de fato, são coisas que a gente precisa, né, aprender, e por isso que eu digo, né, que hoje em dia existem muitos estudos, muitas palestras voltadas para essa área. E aí, muitas vezes, nós pais, nós dizemos, onde foi que eu errei? Nós erramos aí. Né? Talvez nós não ensinamos o nosso filho tendo como prioridade a questão de Jesus, né? De Jesus como o Senhor na vida deles. E agora ele passa uma segunda sessão, que é falar a respeito do lar cristão, né? E os servos e senhores. Agora tratando um pouquinho mais daqueles que trabalham em prol da família, as pessoas que são chamadas, contratadas, ou naquela época até compradas, né, como escravos, para poder dar algo melhor para suas famílias ali, chamada de servos ali, tá bom? Então, veja só, princípios para esses servos. Versículo 5. Quanto a vós, outros servos, obedeceis a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. O apóstolo ainda está tratando de relações, né, dentro da família, ou na área pertinente à família, ao escrever nessa sessão aí, como a gente vem falando. Devendo, portanto, a palavra servo ser traduzida por escravos. Se a gente for olhar dentro do contexto original em que foi escrito ali, nós vamos ver que não se trata do servo como a gente vê hoje, né? Mas do servo realmente como o escravo. No entanto, os princípios de toda a seção se aplicam a empregados e empregadores de todas as épocas, estejam eles no lar, no comércio ou no governo. Então, isso aqui é muito prático para nós hoje também, como era prático também para os senhores daquela época, que eram donos, né, de
de estabelecimento, tá? Então, só trazendo a nossa memória aqui um pouquinho melhor, né, a questão da cultura daquela época. Havia a questão dos escravos, pessoas que eram comprados, né, ali, e que deviam se submeter aos seus senhores em todas as tarefas que ele determinasse para elas. Tá? Então, Paulo agora aqui, ele está falando a tanto servos, né, ou escravos, que agora são crentes, como a senhores também que se tornaram crentes. Ele tem que ter um relacionamento que é diferente daqueles que ainda não estão em Cristo Jesus. E isso se aplica hoje também para nós, tanto nós que somos subordinados, né? Alguns senhores servimos a alguns senhores nos trabalhos, lá no comércio, seja lá onde for, empregado doméstico e tal, como esses que são patrões também. Então, há aqui também os princípios para se observar como fruto de Cristo em seus corações, tá? Então, obedecer, a mesma palavra que é colocada aos filhos lá, né? É a ordem que os servos recebem, sendo também a mesma palavra utilizada, vinculadas, né? No versículo, aliás, anterior, quando é endereçado aos filhos, tá? Então, nos versículos ali que fala a respeito dos filhos, como eu disse, é a mesma palavra. Obedeceis a vossos servos. Então, olha só, um princípio, né? Do mesmo que é para os filhos, é para os servos também. Então, e aí ele coloca para esses servos que eles têm que obedecer esses senhores segundo a carne, ou seja, existem a questão do Senhor, que é o nosso Senhor, e existe os senhores, que são aqueles que, na época lá, eram donos, de fato, dos escravos. E aqui, né, na nossa prática, aqui também, nós temos os nossos senhores, ou os nossos chefes. Eles não são nossos donos, mas nós somos submissos a eles. Nós temos que fazer aquilo que eles nos mandam, devemos agradá-los também. Então, senhores segundo a carne, tá? Então, terrenos aqui. Trabalho e serviço deve ser prestado a um senhor terreno como se fossem oferecidos ao próprio Senhor celestial. Então, por isso que ele diz, obedeceis aos vossos senhores segundo a carne, né? E aí ele coloca que esse serviço tem que ser um servir, né, como a Cristo. Coloca várias características desse servir, como se estivesse servindo a Cristo Jesus. O que quer que o cristão faça deve ser feito como ao Senhor. Então, da mesma forma que marido, esposa, filhos e pais, agora servos e senhores também, dentro do aspecto, né, da vida cristã, tem que ser feito como ao Senhor. Estamos vendo aí a questão dos senhores, né? Então, a transformação de todos os padrões de trabalho e serviço em algo totalmente diferente dos padrões do mundo é o que está se cobrando aqui, né? Se exige aqui, se requer daqueles que são senhores, aliás, daqueles que são servos, né, dos seus senhores. Então, eles têm que agir agora de forma diferente. Mesmo sendo escravos, eles têm que agir agora de forma diferente ali. Por isso que a gente vê algumas questões aqui. Isso, de modo nenhum, teria sido mais fácil para quem nos dias de Paulo era escravo contra a vontade, do que para os empregados de hoje, né, que devem enfrentar todos os argumentos baseados em conceitos materialistas. Tá? Então, naquela época, não tinha como revoltar, como rebater, como buscar, né, uma justificativa, né, e dizer, não, pronto, não vou mais servir o senhor. Não, porque era escravo, era comprado, ele não podia fazer nada, né, com questionamento ou coisa semelhante, nem sugestão. Ele tinha que fazer do jeito que o seu senhor mandava. Hoje em dia, já é diferente para nós hoje, né? A gente, quando está trabalhando no trabalho secular, assim podemos dizer, né? Então nós às vezes procuramos nos destacar, agir de forma diferente daqueles que estão no mundo, que não conhecem a Deus e que não fazem as coisas achando, né, ou com o conceito, né, de que está fazendo para Deus, que Deus está vendo. Então as pessoas agem de qualquer forma e assim eles acabam sendo ímpios, né, ao ponto de prejudicar os seus senhores, tá? Naquela época as pessoas, eles não poderiam agir dessa forma, tinham que agir do jeito que o seu senhor mandava e também não podia, né, dar sugestão e nem se demitir, né? Então, da mesma forma, hoje, mesmo que a gente faça segundo aquilo, tudo que o patrão está dizendo, nós temos o argumento de poder chegar para ele, isso não condiz com a minha ética, eu não concordo com isso, tal, e
claro, pedir a sua demissão ali, se você acha, né, que está sendo prejudicado e que aquele seu serviço não está honrando ao seu Senhor. Naquela época não tinha isso, a pessoa tinha que servir e acabou. Mas Paulo estava dizendo para eles que agora, né, tanto o Senhor, que é dono de um escravo, como o escravo que serve ao seu Senhor, né, e ambos, tanto um quanto o outro, são cristãos, eles devem agora mudar o seu jeito de relacionamento, né? Aquele que era senhor devia agora tratar o seu servo, mesmo que fosse, né, comprado por ele, de uma forma diferente, tá? Então, ele coloca algumas características aqui, tá? Então, por isso que ele coloca para nós no versículo de número 6, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo não se limita, né, a apresentar um alto ideal espiritual e o deixa onde ele está. Né? Esse aqui é o ideal. Ele vai adiante procurando ser bem prático, né, no que eles devem fazer, no que eles devem deixar e assim por diante. Então, requer que o serviço seja efetuado em sinceridade de coração. Vocês têm que ser diferentes, acabou. Deus é que manda, vocês são servos de Cristo. Mas ele explica como. É bem interessante o apóstolo Paulo, porque ele sempre fala isso. E muitas vezes a gente acaba não seguindo o que ele, a estratégia dele. A gente só fala o que é errado, mas não aponta a forma correta de agir. E Paulo aqui ele mostra que é preciso haver sinceridade de coração. De coração se aplica tanto ao trabalho secular quanto ao serviço espiritual dos cristãos. Então, é preciso ser feito de coração. Né? E não importa se é dentro da igreja, se é fora da igreja, se é para alguém que é um cristão, se é para alguém que não é um cristão, para uma empresa, né, que é corrupta ou para uma empresa que procura agir de forma correta, não importa. Se nós estamos ali, nós temos que fazer tudo realmente assim de coração e não com ira, não com desgosto, mas assim de verdade, com a sinceridade do nosso coração. A Bíblia não dá margem a qualquer distinção entre sagrado e secular no que diz respeito a gente prestar serviço e ser sincero quando estiver nesse trabalho. Tá? Não importa onde você esteja. Honestidade de propósito e esforço deve caracterizar o empregado cristão. Então, ser honesto, tá? E ali está disposto a cumprir aquilo que se exige, essa é a característica daquele servo, né? Daquele que trabalha qualquer tipo de serviço e que é cristão, e esse era o princípio a ser observado. O servir à vista, né, deve ser excluído, né? Porque o que acontecia? Ali ele diz, né, o serviço compilado por fiscalização não deve mais ser admitido pelo crente, ou seja, o escravo, ele só fazia quando tinha alguém fiscalizando. Se ninguém fiscalizava, ele dava uma ali de mané, ali, né? Ficava ali na dele, ali, dava uma escorada. Então, só quando tinha alguém, está vendo alguém, que eles faziam. Então, isso não deveria mais acontecer com esses escravos. Né? Então, tanto o seu senhor ou capataz, né, estando presente ou não, ele tinha que cumprir a sua tarefa de forma correta, de coração, e ir até o fim. Isso se aplica também, né, na esfera de outros tipos de trabalho comercial lá. E hoje, é claro, da mesma forma. Infelizmente, isso não é uma prática de todas as pessoas, e muitas vezes até de cristãos, ao ponto de muitas empresas, né, colocar câmera em todos os lugares lá para vigiar os seus empregados para ver se eles estão fazendo da forma correta. Então, eles estão servindo, né, à vista. Quando não está à vista de alguém, eles não servem. Então, esse princípio tem que cair, né, que é um princípio que não é cristão. Então, o que tem que haver é servir de qualquer forma, estando à vista ou não, o comportamento deve ser o mesmo. Se o objetivo dos empregados é agradar a homens, servirão apenas naquilo que é visto pelos homens. Eis a questão que é colocada. Então, por isso que o objetivo é servir, acima de tudo, ao Senhor. Então, tudo que eu fizer, o Senhor vai estar vendo. E se eu quero agradar a Ele, é na frente do patrão ou longe dele. Isso as pessoas, né, os escravos ali, eles deveriam ter essa consciência. Tá? E agora ele, né, passa aqui dizendo, né, servindo de boa vontade como ao Senhor e não para os homens. O ideal do cristão para o seu trabalho diário, seja ou não visto pelos homens, é de que esse trabalho seja aceito como a
vontade de homem. Então, onde Deus te colocar para fazer e o que você for fazer, né, você tem que fazer como se fosse para Deus, né, segundo a vontade dele. A convicção do trabalhador cristão é de que cada uma, né, de suas peças de trabalho que produz deve ser bem executada, como para mostrar a Deus. Então, por isso que ele coloca que o nosso serviço tem que ser não para com homens, né? Não para homens, mas para Deus, tudo que a gente fizer. Então, vem aí a questão da nossa excelência. O cristão, já houve uma época em que, de fato, ele era destaque na sociedade, porque tudo que ele fazia era com excelência, né? Era com obediência, não havia roubo, era com sinceridade de coração. Hoje em dia está se perdendo muito isso. Infelizmente, naquela época existiam essas questões, mas aqueles que serviam de forma correta, né, tinham seus destaques ali também, tá? Porque eles faziam tudo da melhor maneira possível, tá? Bem executados mesmo. Assim, o apóstolo reitera que todo serviço deve ser feito como ao Senhor, não para com os homens. Dessa maneira, um homem servirá lealmente e fará o melhor para seu Senhor, seja qual for a atitude deste para com ele. Tá? Então, não importa se o seu patrão está sendo injusto ou não, você vai fazer a sua parte. O cristão tem essa consciência de estar ali para poder fazer, acima de tudo, algo que agrade a Deus, está fazendo, acima de tudo, para Deus. Por isso que quando a gente quer, né, um trabalho que glorifique a Deus, a gente ora, a gente pede, a gente coloca diante dele. Agora, quando a gente quer um trabalho que a gente vai ganhar muito dinheiro, que a gente vai ter um destaque ou coisa semelhante, a gente não ora, né? Tá pedindo para Deus dar para a gente, né? Porque vai que ele não dá aquele lá, porque aquilo ali não vai honrar a ele. Então, muitas pessoas acabam saindo, né, desse compromisso de fazer tudo para o Senhor por causa desse interesse, tá bom? E aí, vem uma questão que ele coloca, né? Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Tá? Então, tem sempre uma recompensa, tem sempre uma promessa, assim como teve para os filhos, né? Um homem pode até receber apenas críticas e incompreensão, mas de uma coisa ele pode estar certo, que há infalivelmente uma recompensa, né, para o servo fiel. Finalmente, né, como um elo aqui entre o versículo 8 e 9, são acrescentadas as palavras quer seja servo, quer livre, né? Seja servo ou livre. Então, há uma recompensa, né, para aqueles que servem, tanto sendo escravos, quanto sendo livres, né? Alguém que não é mais escravo, mas que está ali numa posição de serviço. Esse princípio, como tudo mais que pode ser dito, né, sobre o dever do homem para com Deus e do julgamento do homem por Deus, se aplica a todos igualmente, ricos e pobres, escravos e livres, senhores, servos e senhores. Então, há uma recompensa para aqueles que fizerem a coisa correta, né? Tanto o servo quanto para com o Senhor. E tanto para com o servo que é livre, quanto para aquele servo que é preso. Quanto para aquele senhor, né, que tem alguém sobre a sua posse, né, como um escravo, como aquele senhor que tem apenas um empregado. Se agir da forma correta, vai haver recompensa. Ambos receberão recompensas, servos e senhores. E aqui, mais uma vez, né, como nós vimos lá com relação aos filhos, foram 3 versículos ali direcionados à obrigação dos filhos e um dos pais. Aqui da mesma forma, né, são vários versículos aqui direcionados à questão dos servos e um apenas que diz respeito aos senhores. Ele coloca justamente essa questão para nós, né? Tá até aqui. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com eles não há acepção de pessoas. Tá? Então, de igual modo, procedei para com os servos, diz Paulo, né, os senhores, tornando claro que os mesmos princípios também se aplicam a eles. Então, tudo aquilo que Paulo falou para os servos, que eles tinham que fazer como ao Senhor, e fazer de forma justa, de coração, então se aplica também a eles aqui, né? Então, olha só, as ações externas exigidas podem ser bem
diferentes, mas ocorre a mesma necessidade de agir. Como? Os servos, como servos ao Senhor, né? Os servos era como servos ao Senhor. Os senhores como servos ao Senhor também. Então, por mais que eles tenham servos no seu poder, mas eles também, como proprietários, eles devem administrar e agir como ao seu Senhor agora. Afinal de contas, está falando aqui de famílias cristãs, de senhores cristãos. Então, quem é o Senhor dele? O Senhor Jesus. Então, tudo que ele faz agora, ele tem que fazer como para o Senhor. Não é só na vida, nas questões espirituais, mas é em toda a sua vida, até no que diz respeito à administração do seu lar e de tudo que ele tem, como se fosse ao Senhor. Se ele tem um escravo, se ele tem um empregado, ele tem que agir para com ele como para agradar ao Senhor, tá? E também fazendo a vontade de Deus. Tá? Então, não unicamente pensando nos seus próprios benefícios, mas pensando naquilo que vai agradar a Deus. Seremos beneficiados? Sim. Mas, acima de tudo, eu tenho que fazer como para agradar a Deus. Estou explorando ou não aquele que está trabalhando para mim? Estou sendo justo ou injusto para com ele? Alegrando ele ou trazendo tristeza? Levando peso para a vida dele ou sendo, né, ali alguém que considera, né, e que está sempre disposto a maneirar o máximo possível, né, para que não seja um peso para a sua vida. Estou exigindo dele porque eu estou pagando. Não, eu tenho que fazer tudo como se fosse da vontade de Deus. Ele me deu condições de ter algo e de ter alguém para poder me ajudar a administrar tudo isso, então eu tenho que fazer de forma que agrade a Deus com aquilo que eu tenho e as pessoas que vêm também para trabalhar para mim, me ajudar a sustentar tudo aquilo que eu tenho. E aí também, como ele diz, né, mostrando boa vontade. Tá? Então, é preciso deixar de lado todo aquele tipo, né, de procedimento que ele coloca anteriormente, né? Com a chibatada na mão, tudo o que ele dizia, o seu empregado, né, o seu escravo tinha que fazer, e ele era grosso, rude, agora ele tem que agir com boa vontade para com essa pessoa, não apenas utilizando, mas pensando nela como uma pessoa, como alguém também que tem suas atividades, suas necessidades. Aborda-se, então, um item bem prático aqui, a questão das ameaças. No mundo antigo, o escravo não podia reagir. Tudo que o seu senhor falava para ele, ele tinha que fazer, obedecendo, mesmo estando doente, mesmo sendo incapaz, né, fisicamente de fazer, ele não podia falar nada. O chefe mandou, ameaçou com chicote ou coisa semelhante lá, e ele tinha que fazer. Então, tem que deixar isso de lado. Nada de ameaças para com essas pessoas. Mas o patrão cristão deve prestar contas ao Senhor dos céus, inclusive quanto à maneira como tratou aqueles que deveriam chamá-lo de Senhor. Então, se tem alguém que chama de Senhor tal, como que eu trato ele? Eu trato ele com ameaças, eu trato ele de forma a humilhar? Não. Então, esses patrões, mesmo sendo patrões, tendo alguém sobre, né, a sua tutela, ali, a sua responsabilidade, o seu serviço, ele precisa agir de forma correta, porque ele vai prestar conta diante de Deus. E aí ele diz que não há acepção de pessoas, né? A expressão aqui torna bem claro aqui que sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Deus nos vê da mesma forma. E ele vê o nosso serviço e aceita o nosso serviço, né, e quer que nós o sirvamos da mesma forma, como para ele, agradando a ele, né, e de forma justa também. Então, foi ensinado aos senhores para agirem com seus servos, tendo em mente o fato de serem eles mesmos servos, e que o Senhor Celestial é a quem devem prestar contas. Então, ele é seu servo, mas você também é servo. Haja com ele como você gostaria, né, que o Senhor agisse com você. E também, né, haja para com o Senhor da mesma forma que você gostaria que aquele servo servisse a você. Então, de forma correta, de forma justa, né, de forma a agradar ao seu Senhor. Concluindo aqui, primeiro, os filhos sejam obedientes e honrem aos seus pais. Façam isso porque vocês amam ao Senhor e Deus os recompensará por isso. Então, por isso que a gente tem que ensinar aos nossos filhos, acima de tudo, a amar o Senhor. E tudo que eles fizerem é por amor ao Senhor. Pais, treinem, estimulem, animem, ajude seus filhos a amarem a Jesus.
Tá aí uma grande tarefa que a gente muitas vezes negligencia. A gente ajuda eles, treina eles em várias outras áreas, mas nessa a gente acaba sendo negligente. Servos e patrões que estão em Cristo devem demonstrar atitudes transformadas. Um bom servo, um bom patrão. É novo relacionamento. Tá? De pais para com os filhos para com os pais, dos servos para com seus senhores e os senhores para com os servos. Tudo isso é fruto de uma vida transformada em Cristo.